Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira entrega de 2026. Eu ia dizer primeiro encontro ou primeira news, mas é um encontro realmente. Então vamos lá? Vamos falar hoje sobre a recompensa do esforço, ciclos de tempo e o que isso tudo tem a ver com as nossas emoções e com os nossos sentimentos e pensamentos. Então, antes de mais nada, eu preciso saber como vai você? Tá tudo bem? Eu espero que sim. E eu espero que a entrada do ano realmente tenha trazido para você um novo olhar sobre uma série de coisas sobre a sua vida. E eu espero que aqui no clube a gente possa agregar valor, trazer informações, conteúdos, entregas, sabe? Um despertar para que aquilo que a gente possa compartilhar aqui com você possa realmente somar para que os seus sonhos para esse ano, seus desejos para esse ano, aquilo que você está construindo para esse ano, possa ser alcançado. Então, vamos lá? Bom, eu quero, antes de tudo, falar para você que o nosso papo aqui vai valer a pena, mas eu vou te dar um spoiler antes. Não sofra pelo começo, siga em frente, porque o final das coisas pode ser bem melhor que o começo delas. Assim sendo, ano novo, mudança de ciclo, tempo no qual a gente sempre sai multiplicando nossos melhores desejos de esperança, saúde, amor e prosperidade. E claro, crendo, né? Há de dar tudo certo. Será? A primeira quinzena de 2026 chegou causando alvoroço no Brasil e no mundo. Escândalos, péssimas notícias quanto à economia, à política, na saúde, o adoecimento mental não quer dar trégua, pelo contrário, né? Cresce cada vez mais os números negativos quanto a isso. E aí, por tabela nos relacionamentos, a solidão também lidera rankings como epidemia silenciosa. E tudo isso acontecendo agora, bombardeando áreas fundamentais para o nosso bem-estar social. E isso sem falar no mundo, que abriu o ano elevando o grau da nossa já nítida instabilidade geopolítica. Tem ação e reação para todos os tipos de opiniões, para que elas sejam dadas, para que essas opiniões criem expectativas, sejam elas positivas, negativas ou até apocalípticas. E quando esse som de alarde aumenta o volume, não tem jeito. O burburinho negativo prevalece, paira no ar. E aí, querendo ou não, concordando ou discordando, vamos ouvi-lo. Isso nos afeta, seja direta ou indiretamente. Esse ruído aumenta a ansiedade, minimiza planos e nos lança em turbulências que a gente nem quer estar. Como então encontrar equilíbrio e esperança? Reconheça seus ciclos. Os ciclos de tempo constituem o processo de construção das nossas vidas e eles são muito importantes para que a gente possa encontrar tanto o equilíbrio quanto a esperança. Quando a gente consegue discernir os tempos, entender em que tempo a gente está. Porque nesse caminho, periodicamente, nós vamos precisar sim de um tempo para parar, compreender se esse processo está fazendo sentido, se a rota está correta ou se nos perdemos pelo caminho. Sai ano, entra ano, vemos as pessoas falarem sobre expectativas e planos, esperanças renovadas, listas de desejos, reorganização de agenda, finanças e decisões para tornar a vida melhor. Facilmente seguimos olhando para o futuro a partir dessas expectativas. Mas esquecemos que nos dias de hoje precisamos olhar primeiro para dentro e ter certeza que estamos mental e emocionalmente preparados para seguirmos lutando pelos nossos objetivos sem perder o ânimo. Dito isso, saber como você está interiormente é uma questão chave para o seu bem-estar. Seus sentimentos de hoje são um desdobramento, seja ele positivo ou negativo, de tudo que te trouxe até aqui. Porque nada acontece de forma isolada. Além disso, eles influenciam enormemente nas suas decisões e na sua forma de se comunicar com o mundo à sua volta. Tendemos a pensar em ciclos apenas como uma contagem de tempo. Mas atenção, eles não se limitam apenas a isso quando estamos falando sobre marcos emocionais. Ciclos são feitos de começo, meio e fim. Isso importa porque quando uma etapa não é concluída devidamente,
ela sempre retorna. E na maioria das vezes como um alerta que ecoa algum tipo de incômodo ou dor para ser compreendida e tratada. É como um grito de socorro. Por exemplo, uma infância sem segurança tende a gerar um adulto em busca constante de validação. Uma adolescência sem limites pode levar à impulsividade e à insatisfação. Um adulto que tem problemas com rejeição tende a acreditar que não tem valor, que os outros são melhores do que ele, que não é o suficiente e muito mais. Algumas dores podem corroer uma vida inteira e afetar profundamente a identidade de quem não consegue reconhecê-las. Mas tratar ferida também dói. E aí, a grande maioria das pessoas preferem fingir que elas não existem. Só que vale ressaltar, adultos que ignoram pendências emocionais, acreditando que elas desaparecerão como mágica, tendem a funcionar bem por fora, mas correm o risco de colapsar por dentro. Quando alguém ignora dores emocionais, elas podem se disfarçar em desculpas, justificativas e em legado emocional, que pode ser danoso, causando consequências geracionais. Não sei se eu consegui ser clara. Um legado emocional negativo, ele vem sim daquelas dores mais profundas que nós temos e não tratamos. E é por isso que quando pais e mães têm pendências emocionais não resolvidas, essas áreas tendem a afetar profundamente seus filhos. E assim como uma bola de neve, um legado emocional negativo pode afetar gerações inteiras. Isso acontece porque quando um ciclo emocional danoso não é identificado, uma hora a conta chega. Por isso, quando falamos de qualquer tipo de desconforto emocional, sem compreendermos a raiz do problema, vamos continuar tratando os sintomas. Nesse sentido, depressão, ansiedade, pânico, burnout, aquilo que é visível, aquela reação daquela dor profunda, visível aos nossos olhos, são expressões, como falei, visíveis de problemas profundos, enraizados de tal forma no sentir que cobram a conta na mente. Mente e emoções instáveis geram relacionamentos e vidas machucadas e frustrantes. Quando o inverso acontece e há uma cura emocional que restaura uma pessoa, um ciclo é quebrado e o legado emocional positivo também poderá repercutir por gerações, passando de pai para filho. Há recompensa no esforço. Estar com a área emocional em ordem requer esforço, sim. Ou melhor, colocar ela em ordem ou estar colocando ela em ordem dói, mas abre a nossa visão de sentido e propósito, nos ajudando a entender melhor o que nos cerca e nos despertando para um futuro que, mesmo diante dos obstáculos, nos convida a continuar, porque sabemos que será ainda mais transformador. Quando nossos ciclos são movidos a partir dessa visão, de estarmos em constante atenção e ajuste, quando a gente consegue entrar nesse lugar de cura, nós ganhamos a convicção de que o esforço, ele vale a recompensa. Ele vale como recompensa. Ele é a recompensa. É verdade que entrar em um novo ciclo exige coragem e disposição para encarar pendências emocionais, mas a recompensa, ela está lá sim, ela é garantida. Você não passa por um processo de cura sem enfrentar a sua dor, mas é só enfrentando a sua dor e tratando a sua dor que você se torna maior do que ela. Você a vence e ela deixa de ser uma ferida aberta. A cicatriz vai ficar lá, mas a ferida já não vai doer mais. Portanto, para novos ciclos, comece olhando para dentro. Vasculhe seus sentimentos, explore motivações e comece a colocar tudo no seu devido lugar. A receita é simples. Ela é desafiadora, mas ela é simples no sentido de você desejar descobri-la, porque você precisa parar só um instante, experimentar, verificar que sentimentos se destacam dentro de você. Esse é o começo dessa jornada. Há sentimentos incômodos? Quais são eles? Você consegue dar nome a eles para saber contra o que você está lutando?
E os bons sentimentos? E as boas qualidades? Você consegue encontrá-las? Consegue nominá-las? A partir disso, você consegue perceber que pensamentos dominam a sua mente? Quem está no comando? É aquilo que você de fato pensa sobre você ou aquilo que alguém diz sobre você, por exemplo? Ou porque do lado de fora as pessoas dizem que tal coisa tem que ser feita de tal forma e aí você absorve aquilo, ainda que aquilo te fira. Esses são só alguns exemplos. E aí eu te pergunto, consegue reconhecer conexões com ciclos que precisam ser fechados para que você realmente entre em uma nova fase de vida? Porque geralmente quando os ciclos estão quebrados e esse incômodo, como a gente já falou aqui, ele vem como um alerta, é porque tem alguma coisa ali que precisa de um olhar mais atento para que aquela fase ou aquela pendência emocional possa fechar o seu tempo, ser concluída devidamente. Esse pequeno exercício te ajudará a compreender melhor suas lutas mentais e emocionais. Isso é importante porque quando você reconhece contra o que está lutando, se torna mais eficiente no combate. Seja honesto com você, não se esconda em justificativas e desculpas que você já percebeu que se tornaram prisões. Caso sinta ainda que há algo que machuca, mas você não sabe nominar, ou se é tão assustador que você nem quer olhar, então é hora de buscar ajuda especializada. É hora de buscar um psicólogo, é hora de buscar um conselheiro especializado, seja na família, seja em traumas, mas alguém que tem capacidade suficiente, conhecimento, bagagem suficiente para poder te dar a mão e te ajudar a sair desse lugar em que você se sente preso, no emaranhado que você não consegue nem nominar. Ajuste seus pensamentos. Lembre-se, as dores da alma são expressas em sentimentos, as da mente em pensamentos. Seus pensamentos são capazes de colocar seus sentimentos no seu devido lugar. Quando não entendemos isso, os nossos pensamentos tendem a acatar os medos, ansiedades e emoções estimulados pelo ruído externo. Se seus pensamentos forem dominados por seus sentimentos, sua vida será uma montanha russa insana de emoções. E isso não é emocionalmente sustentável, ninguém aguenta. A vida vai nos desafiar a crescer em meio às adversidades. E diante das mais diversas situações que vamos encontrar, o principal campo de batalha sempre será a nossa mente. Você tem a capacidade de gerir seus pensamentos. Isso te dá poder para escolher se uma palavra recebida terá ou não a capacidade de te ofender ou de te machucar. Também te dá o poder para pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que vai te fazer crescer e não naquilo que te empurra para baixo, não naquilo que mente sobre você. Contudo, é necessária uma profunda honestidade para consigo mesmo, sendo coerente de forma ética e moral, para poder não utilizar isso também como uma justificativa para entrar num lugar que simplesmente ignora o que é verdadeiro e o que é profundo e que precisa ser restaurado. Espero que faça sentido para você o que eu estou falando. E agora eu vou falar um pouquinho sobre foco e resiliência, como isso nos leva para o alvo, porque a jornada é desafiadora. E mesmo cuidando da gente, continuamos a viver em um mundo instável, caótico e assustador. E nesse cenário, resiliência é um dos maiores ativos para a vida contemporânea. Assim como a metáfora do diamante bruto, que se torna mais valioso após ser lapidado, dificuldades geram experiência. Experiência afia caráter e desenvolve resiliência. Resiliência define posicionamento. Posicionamento sabe, enxerga, vê, tem como alvo a esperança que impulsiona para ser assertivo, para literalmente alcançar aquele alvo. Assim sendo, o melhor caminho para começar bem este ano é discernir o que estamos ouvindo, sentindo e entendendo para decidir como nos posicionar quanto ao que quer que seja. Porque posicionamento muda a visão, amplia horizontes e pode ser ato preventivo para a sua saúde mental, emocional, familiar, financeira, pessoal
e até profissional, porque posicionamento correto muda tudo, vira o jogo. A partir disso, ao abrir um novo ciclo pessoal ou familiar, sua força e esperança estarão fundamentadas no valor do que te move, porque propósito impulsiona e encontra formas de superar obstáculos. É isso. Por hoje eu fico por aqui. Eu espero que essa mensagem realmente tenha feito sentido para você. Falamos de coisas muito profundas, mas que para você começar a andar por elas requer um olhar para dentro. É um começo, é um start. Muitas respostas vêm a partir desse start. E tudo isso está sendo apresentado aqui para você porque, como Clube Orecari, nós acreditamos que a comunicação é ferramenta fundamental para despertar, tratar e curar nossas emoções. Acreditamos profundamente que é impossível termos uma sociedade saudável sem termos famílias saudáveis. Para termos famílias saudáveis, precisamos de pais e mães emocionalmente saudáveis, plenos, aptos a pegarem aquelas criaturas chamadas filhos, né? E poder dar a eles a melhor percepção possível do entendimento do que é essa vida, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente vai ser sim desafiado. Então, toda semana nós vamos continuar aqui multiplicando ferramentas simples e práticas para que você possa sim crescer, se desenvolver de forma emocionalmente saudável para você e para os seus. A gente se vê na próxima semana. Até lá!